Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de haver dado mandamentos, por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que havia escolhido. Depois de ter padecido, Jesus apresentou-se vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias, apareceu a eles e falou sobre as coisas relacionadas ao reino de Deus. Enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Esperem pela promessa do Pai, da qual vocês ouviram falar por meio de mim. Porque João, de fato, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor restaurará o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu por sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Depois de dizer essas palavras, Jesus foi elevado às alturas diante deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Enquanto permaneciam com os olhos fixos no céu, observando Jesus subir, 2 homens vestidos de branco apareceram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, voltará da mesma maneira como vocês o viram subir. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade era de cerca de 1 quilômetro. Ao chegarem, subiram ao cenáculo onde costumavam se reunir. Estavam ali Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam unidos em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias Pedro levantou-se no meio dos irmãos. Havia ali um grupo de aproximadamente 120 pessoas. Então disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo anunciou anteriormente, por meio de Davi, a respeito de Judas, aquele que guiou os que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos, e havia recebido parte neste ministério. Ora, esse homem adquiriu um campo com o preço da sua iniquidade. Caindo de cabeça, rompeu-se pelo meio, e todos os seus intestinos se derramaram. Esse fato tornou-se conhecido por todos os moradores de Jerusalém. Por isso, em sua própria língua, aquele campo passou a ser chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. E Pedro continuou: porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nela habite. E também: que outro tome o seu encargo. Portanto, é necessário que, entre os homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado às alturas, um deles se torne, juntamente conosco, testemunha da sua ressurreição. Então apresentaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois, oraram dizendo: tu, Senhor, que conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 escolheste para ocupar a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Em seguida, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Atos capítulo 1 revela que a missão de Cristo não terminou com sua ascensão. Ela apenas mudou de mãos. Jesus prepara seus discípulos para compreender que o reino de Deus não seria estabelecido por poder político, mas pela ação do Espírito Santo, através de pessoas comuns. O capítulo ensina que Deus cumpre suas promessas no tempo certo, dirige a sua obra soberanamente e capacita aqueles que permanecem em oração, unidos e obedientes. A principal mensagem é que a Igreja existe para ser testemunha de Cristo ao mundo, confiando não em sua própria força, mas no poder do Espírito Santo.